Vamos lá, pessoal. Em tese, tá todo mundo aí? Então, vocês todos enxergam meu PowerPoint, né? Enxergam meu rosto. Então, vamos lá, iniciar. Se tiver alguma dúvida, abre o microfone e pergunte, porque como eu tô com o PowerPoint, eu não tô vendo o chat, né? Agora eu tô vendo o chat porque o PowerPoint tem segundo plano. Mas quando eu começar aqui agora a passar o PowerPoint, eu não vou ter a visibilidade da sala, do chat, tranquilo? Então, se tiver alguma dúvida, abre o microfone, pergunta, e aí a gente volta, e eu tiro essa dúvida de vocês, a gente conversa. E aí, assim que acabar a apresentação do PowerPoint, eu volto aqui pro chat para ver se tem alguma dúvida e a gente seguir nessa perspectiva. Tranquilo? Então, a disciplina ofertada nessa conjuntura nova, né, de pandemia, de impossibilidade de reuniões físicas, presenciais, né, é a disciplina de tópicos contemporâneos em contabilidade e vai ser conduzida nessa perspectiva, né, via Google Meeting ou RNP, conforme eu coloquei lá no aviso que eu mandei para vocês, e toda ela conduzida por meio dessa mediação tecnológica, né, por meio desses aplicativos, dessas ferramentas tecnológicas. Tópicos contemporâneos em contabilidade, né. Vocês, na grande maioria, tá pagando essa disciplina já pensando em maximizar a possibilidade de concluir o curso aí já no finalzinho. Acho que essa é a perspectiva, né? Todos, agora, a grande maioria, são alunos já em final de curso, correto? Acho que sim, né? Correto. Ok. Então, em tese, o que a gente vai trabalhar aqui não vai ser, vamos dizer assim, tão complexo, né, para vocês. Mas qual é a minha perspectiva aqui? Trabalhar conteúdos e abordagens. Vocês viram lá no Cigar, já coloquei até os tópicos, né? Tópicos que normalmente vocês não viram ou não trabalharam com a profundidade necessária, enfim, por uma série de motivos, e que eu julgo relevantes, que são contemporâneos, eu julgo relevante para a formação de vocês, né? Então, essa é a ideia dessa disciplina. Então, antes de abordar especificamente, tem algumas questões que eu queria trabalhar com vocês, né? Os pressupostos interessantes que norteiam essa disciplina e vão nortear também vocês na vida laboral, na vida no mercado de trabalho aí para frente, né? Então, o que é importante notar? Que a ciência, ela vem nessa perspectiva, essa buscando satisfazer, na verdade, essa curiosidade natural inata do ser humano. O ser humano, ele é curioso, vamos dizer assim, né? Se você for pensar, a gente desbravou a profundidade dos mares, as geleiras, os desertos e outros mundos, né? Outros planetas. Então, assim, o que moveu o ser humano a fazer tudo isso, o que move o ser humano a desbravar o desconhecido é justamente curiosidade, né? Acho que tem dois, vamos dizer assim, sentimentos, dois fatores que explicam o êxito humano na Terra, né? A curiosidade e o medo, né? A curiosidade nos impulsa, nos leva a fazer descobertas, né? E o medo nos preserva a nossa vida, né? São duas características inerentes do ser humano que são extremamente necessárias, né? Que explicam em grande parte até onde chegamos, né? É a curiosidade de entender o mundo onde a gente vive e o medo que preserva a nossa vida, né? O medo é extremamente importante para a preservação da raça humana, né? Então, a curiosidade é o fator que move o mundo, é a curiosidade que nos leva a melhorar, nos leva a ampliar a nossa capacidade de compreender o mundo, né? E aí, como eu disse, exploramos os mais diversos pontos do planeta. Hoje o homem vive nos mais variados ambientes, né? No deserto, na geleira, na floresta, a gente conseguiu desenvolver as habilidades para morar, vamos dizer assim, em todos esses ambientes, por mais adversos que sejam. E, mais recentemente, a gente está aí explorando o universo, né? As obras de literatura aí científicas, né? Falam que nos próximos 100 anos, o grande plus, vamos dizer assim, da ciência é justamente desenvolver a habilidade de a gente morar, viver fora da Terra, né? Explorando outros planetas, né? A perspectiva que se tem que no longo prazo a gente vai exaurir todos os recursos naturais aqui da Terra e vai ter que procurar meios de viver em outros contextos, né, em outros planetas, e aí o que vai possibilitar isso é justamente a curiosidade atrelada à ciência. Né? Então, o que a gente enxerga hoje? Qual é a nossa realidade hoje?
nós temos o que a gente chama de uma explosão de dados, né? Nós temos o dado na ponta da mão, né? Hoje, você com um smartphone, com acesso à internet, você não tem limitação. E isso é da perspectiva de você obter informação, como na perspectiva também de você gerir as empresas, né? As nossas interações nas redes sociais, o nosso comportamento de busca, né? Se você for aí no Google e fizer uma busca, tem uma vez minha esposa quis fazer uma surpresa para mim de aniversário, né? Só que assim, faltando uns 5 dias para o meu aniversário, chegou, eu fui abrir meu e-mail, chegou lá um e-mail, né? Você pesquisou esse produto. Ora, eu não pesquisei produto nenhum, então foi ela que pesquisou, né? Então tem um spoiler aí do presente, justamente pelo comportamento de busca, né? Então, a informação hoje é utilizada por uma série de questões, né? E principalmente na gestão das empresas. Tem um caso interessante, a adolescente norte-americana, né? Um certo dia, chegou aqueles panfletos, aquelas malas diretas, né? Só que era impresso, né? Chegou via correio para a adolescente, e aí o pai achou estranho, né? Tipo assim, a Amazon da vida mandando isso para ela, e ele, como ela não estava em casa, ele decidiu abrir. E quando ele abriu essa mala direta, tinha uma série de produtos de bebê, né? De mamadeira, berço. Aí o cara ficou indignado, né? Essa empresa é irresponsável, né? Como é que essa empresa manda um catálogo de produtos desse para minha filha? Não tem o menor, um menor sentido, né? Não é totalmente descabível. Então, o que o pai fez? Pegou o telefone, ligou para a empresa, né? Pediu para falar com o gerente e tal, e aí descarregou toda a ira, né? Que era muito responsabilidade da empresa, ficar induzindo compras desnecessárias para a criança, pá. E aí a empresa, o gerente, no caso, né, ficou todo embaraçado, pediu desculpa, porque realmente aquilo ali, né, não fazia sentido, mas foi o Big Data, né, o grande banco de dados, que coleta as informações e cruza, e talvez ele tenha cometido algum equívoco, enfim. E aí o pai não quis saber da história, disse que ia processar a empresa, enfim. E aí passou. Então aí o gerente conversou lá com o setor jurídico e tal, e eles acharam por bem o gerente ligar para mais uma vez se retratar, né? Evidentemente aqui não ia extinguir a possibilidade de uma briga judicial, mas pelo menos dar um feedback mais uma vez, se desculpar mais uma vez. E aí o gerente ligou pro pai, tipo, uns 3 meses depois, né? E aí o gerente, né, se identificou, e quando ele ia pedir desculpa, o pai, não, 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 pode parar, né? Você não precisa pedir desculpa, você estava certa, né? Minha filha estava grávida. Como é que o sistema de gestão da empresa soube que a menina estava grávida? Pelo comportamento de busca dela, né? As buscas que ela estava fazendo na internet, o Big Data, o algoritmo lá captou isso e gerou informação. Então, hoje, nessa explosão de dados, dessas interações nas redes sociais, né? O nosso perfil de compra, o nosso comportamento de busca, isso é um dado importante que as empresas têm utilizado, né? A nossa curiosidade chegou num ponto em que os dados, né, estão na ponta das nossas mãos. Um segundo exemplo é esse Big Data, né? Que nos leva à direção da descoberta, né? E a tomada de decisão orientada pelos dados, né? Em 2010, no Haiti, teve um surto importante de cólera. Então, estava lá, teve um terremoto, e depois do terremoto, a questão de infraestrutura lá, de saneamento básico, não é algo bem tranquilo, né? Então, depois do terremoto, se agravou de forma considerável e houve um surto gigantesco de cólera. E aí precisava saber quem era o paciente zero, né? Ou seja, quem é o paciente que começou, que trouxe a contaminação para o país. Então, o que eles fizeram? Eles, por meio da ONU, né, a tecnologia da ONU, eles rastrearam as mensagens trocadas pelas pessoas do país, né? E aí cruzaram essa informação com os dados de imigração, quem entrou e quem saiu do país, com o censo realizado no ano anterior, para, por meio desse cruzamento de informação, encontrar o que foi, na época lá, o paciente zero, ou seja, a pessoa que veio de fora e trouxe a doença para o país, né? E só foi possível por meio desse Big Data, né? Por meio desse grande banco de dados, que possibilitou o cruzamento de informações a ponto de levar a esse cenário, né? De você conseguir cruzar as informações e identificar uma informação extremamente importante para a gestão daquele problema específico. Por que eu estou dizendo tudo isso, né, nessa abertura da disciplina de tópicos, né? Porque na nossa realidade, né, no mercado de trabalho, o que a gente enxerga por aí é uma abundância de dados, né? Nós temos uma amplitude muito grande de dados, e a grande dificuldade agora, outrora, era você ter informação, né? Antigamente, a dificuldade era você conseguir o dado. Pensa o seguinte,
Pensa no seu pai, na sua mãe para fazer um TCC da vida, né? Para fazer um estudo qualquer, na época deles. Eles tinham que ter acesso à biblioteca física, eles tinham que ter acesso à Barça, né? Tinham que ter acesso a um material impresso que não era barato. Então, para você fazer seu TCC, você tem que ir lá para a biblioteca, né? Consultar aquela leitura, fazer a leitura fisicamente lá, tal, anotar no caderninho. Hoje em dia, você vai na ponta do seu dedo, no seu smartphone, você tem tudo disponível. Você tem artigos científicos, você tem os blogs, você tem as reportagens, tudo está disponível na ponta da mão, né? Na ponta dos dedos. Isso é uma grande oportunidade. Porém, é também um grande desafio, né, para a sociedade, sobretudo para nós, enquanto acadêmicos, né? Como é que identificar a informação, o dado que é útil de fato, né? O dado que deveria ser de fato considerado para a tomada de decisão, uma vez que a amplitude de dados, a amplitude de informação é extremamente abrangente, é extremamente ampla, né? Nós temos aí atualmente, né, seja pesquisadores brasileiros, americanos, enfim, nós temos milhões de cientistas que estão diariamente trabalhando para resolver uma série de quebra-cabeças, né? Especificamente na nossa área. Como é que a gente mensura o capital intelectual? Né? Imagina lá o Google, né, da vida. Você tem lá o capital tangível, né? Você tem lá o intangível, as marcas, patentes e tal. Mas tem uma coisa interessante, importante, que é o capital intelectual. É o cara que desenvolve aquele sistema, é o cara que conhece na profundidade aquele algoritmo de busca. As pessoas têm, né, são extremamente, têm igual importância para as empresas, né? O ser humano não tem ninguém maior, melhor, pior que ninguém. Mas em termos de capital intelectual, o cara que domina aquele algoritmo, né, o cara que trabalha nessa parte, vamos dizer assim, operacional do Google, ele é extremamente importante para ele, para a operacionalização. Qual o valor disso, né? Qual o valor desse capital intelectual? Essa questão, não está bem resolvida pela contabilidade. Você não vai pegar um balanço patrimonial e vai estar lá ativo intangível, capital intelectual, né? Você tem marcas, tem patentes, né? Mas você não tem o capital intelectual mensurado. E note, a contabilidade é a ciência que se propõe mensurar o patrimônio. É a ciência que se propõe controlar esse patrimônio. E esse capital intelectual é ou não é um patrimônio, né? Esse cara que se aperfeiçoou de tal forma que se ele sair e for para o concorrente, isso inviabiliza talvez o meu negócio. É um cara que é extremamente importante, que domina a tecnologia e que é extremamente importante para a máquina funcionar, né? Para uma empresa funcionar. Como é que a contabilidade pode, entre aspas, né, acabar com a corrupção? Como é que ela pode mitigar a corrupção? A gente viu aí nos últimos, sei lá, 4, 5 anos, um grande interesse da sociedade pela corrupção. Não necessariamente pela corrupção em si, mas como acabar, como mitigar, como tentar resolver o problema de corrupção, né? E eu não sei se vocês viram, eu, pelo menos, eu não vi a um contador, né, na rede nacional falando da importância da contabilidade, como a contabilidade acaba com a corrupção. Eu não vi. Pode até ter passado, mas eu não vi. Então veja, né? Nós, enquanto ciência contábil, que se propõe a mensurar o patrimônio e controlar, a gente deveria estar mais atuante numa série de questões, inclusive na questão da moda, entre aspas, que é a corrupção, né? A contabilidade poderia estar lá dando sua contribuição. Agora, Covid, né? Como é que a contabilidade pode auxiliar as empresas, auxiliar a sociedade a melhorar a qualidade de vida das pessoas nesse cenário de quarentena, de home office? Como é que a contabilidade pode trabalhar? A gente coletou uns dados agora, não teve foi como rodar ainda por essa história de home office na prática, meu amigo. Você trabalha 20 horas por dia, né? Por dia, mas a gente trabalhou com a amostra de contadores do Brasil todo, como o home office influenciava na saúde mental dele, né? Como é que ele influenciava nos conflitos familiares, porque uma coisa é você trabalhar, ter 8 horas 100% para trabalhar no seu ambiente laboral que foi feito para aquele trabalho. Outra coisa é você ter que, dentro de casa, dar conta dos afazeres de casa, dar conta dos afazeres do trabalho, que não se restringe aquelas 8 horas, enfim. É uma questão emergente que a gente está trabalhando lá, né? Como a contabilidade, especificamente, se encaixa nesse contexto de pandemia, com foco, com ênfase no profissional de contabilidade. Então, tem uma série de cientistas trabalhando também essa questão, né? Como a contabilidade ela pode mitigar, pode resolver, pode acabar, se é possível isso, né? A corrupção. Outra,
por que informação, por que tanta informação está fora do balanço, né, das demonstrações contábeis? Um exemplo a gente já deu do capital intelectual, né? Mas tem uma série de outras informações que não são totalmente capturadas pelos balanços. Você percebe esse gap, inclusive, a diferença entre o valor patrimonial da ação e a cotação, né? Porque o mercado reage a uma série de informações extra balanço patrimonial. E a gente sabe que algumas informações são tão caras de se conseguir que não vale a pena, né? Aquela análise marginal da relação entre benefício por ter informação e custo para obter essa informação, às vezes é melhor não ter informação e isso fica fora do balanço, né? O exemplo que eu dou muito para meus alunos, lá no início da graduação, é, por exemplo, uma marca, né? Uma pequena empresa. Você abriu um comérciozinho ali, um serviço, enfim. Aí trabalhar 5 anos naquele negócio. E aí você já tem uma carteira de clientes, você está bem posicionado no mercado. Aquela marca, a sua marca que você desenvolveu tem um valor. Mas você não vai ver o contador registrar nos balanços, né? Você não tem um registro do seu intangível aí, marca, por exemplo, da sua empresa. Por que não tem? Porque o custo de obter informação, né, em termos de subjetividade, em termos do próprio esforço necessário para levantar os dados, é tão grande que não compensa o benefício, né? O que a empresa vai ganhar com sabendo o valor da marca, né? O que você vai agregar em termos de rentabilidade, em termos de resultado? Então, são questões que a gente ainda não tem bem resolvida, né? Mas que, não obstante a isso, tem uma série de pessoas que estão pesquisando, que estão buscando essas informações para tentar, na medida do possível, trazer uma nova forma de olhar, um novo olhar para essas questões, né? Uma nova metodologia de mensuração do capital intelectual, uma metodologia de mensuração do valor da marca para pequena empresa, por exemplo, né? Uma tecnologia que a contabilidade pode desenvolver para acabar, para reduzir, para mitigar a corrupção. Então, são questões que a gente não tem bem resolvida hoje, mas que tem um monte de gente trabalhando para tentar resolver. Então, essa era atual que nós vivemos, a gente é felizardo por isso, né? Nossos pais não tiveram essa felicidade. É a era que a gente mais produz dados, né? Mais produz conhecimento. Só para vocês terem uma noção, tudo que a humanidade sabe, né, ao longo da história até hoje, esse conhecimento ele dobra de tamanho a cada 9 meses. Isso aí já foi 11 meses, já foi um ano e vem se curtando. A tendência é que em 2030, se não me engano, isso dobre a cada 2 meses. Né? Então, imagina a loucura, né? Tudo que a gente sabe, que a gente desenvolveu acumulando ao longo da história até hoje, a cada 9 meses dobra o tamanho do nosso conhecimento, né? Então, coletivamente, a gente nunca esteve tão inteligente. Né? Então, coletivamente, enquanto sociedade, enquanto humanidade, nós nunca fomos tão inteligentes. Porém, individualmente, essa tendência não é verdadeira, né? Individualmente, a gente não tem essa perspectiva de ser extremamente, né, inteligente. Por quê? Porque é muito difícil, por mais inteligente que você seja, é muito difícil você dominar o todo, porque o todo está crescendo exponencialmente. Vamos lá, você consegue uma mágica e você consegue dominar todo o conhecimento gerado pela humanidade hoje. Qual o problema? Daqui a 9 meses dobrou. Então, você sempre vai estar desatualizado. Esse é o ponto que eu queria chegar. Por que eu estou dizendo isso? Né? Eu não sei se já passou na cabeça de vocês, mas quando eu concluí a minha graduação, e tipo assim, concluí, eu vou sair para o mercado de trabalho. Pô, eu parava e dizia assim, pô, mas eu não sei de nada. Como assim acabou? Como assim eu já estou pronto, né? Porque na prática, você nunca vai estar 100% pronto. Você tem que se reciclar, você tem que buscar informação, porque tudo, mais uma vez, tudo que a gente sabe dobra a cada 9 meses. E no meu caso específico, teve um problema que eu concluí, não vou fazer conta de idade, né? Mas eu concluí minha graduação em 2009. E vocês sabem que as IFRS, né? Começou o movimento em 2007. Então, tipo assim, eu estava na metade da graduação quando mudou para as IFRS. E os professores fizeram o quê? Não. Vocês vão continuar com o que a gente sabe, porque não dá tempo de a gente estudar e refazer tudo para, enfim. Então, tipo assim, eu concluí a graduação com um professor de contabilidade internacional dizendo que houve uma convergência, que algumas questões mudaram, mas o que tinha sido ensinado ficou, né? Então, eu saí da graduação com esse sentimento bem forte que, pô, eu não sei nada, porque o que eu sabia mudou. Mas isso foi para mim, mas vai ser para você, vai ser para a próxima turma, porque o mundo está mudando rapidamente, né? E cabe a nós, né, enquanto profissionais, buscar aperfeiçoar esse conhecimento cotidianamente. Então, fechando essa contextualização, a gente tem um contexto de uma grande infinidade de pesquisas, né?
Nós temos pesquisas feitas aí e disponíveis na internet, de fácil acesso aí, mundo afora, que são bastante difundidas através desses indexadores, né, do Google, congressos online, né, e os anais de congresso. A gente vai ver daqui a pouquinho uma plataforma interessante, que é a plataforma Spell, né, a gente recomenda fortemente que vocês utilizem na disciplina, e principalmente no desenvolvimento do TCC de vocês. Então, a gente, não obstante ter esse cenário, de a gente ter a maior difusão do conhecimento da história, da gente coletivamente estar num momento mais inteligente, mais conhecimento, mais, né, domínio de toda a humanidade, nesse momento atual a gente consegue, vamos dizer assim, a gente é o felizado por estar no momento de maior conhecimento da humanidade. Não obstante a isso, a gente também está no período da história em que há um maior descrédito por parte da população em relação à ciência. Tá vendo agora, né? Esse contexto atual, um monte de soluções mágicas para acabar com o Covid. Quem assistiu o Fantástico ontem viu lá, os prefeitos prometendo cura de Covid com um monte de medicamento que não tem comprovação científica. Então, a gente está, embora num contexto de difusão do conhecimento, né, ampla, extremamente ampla, nós temos também um contexto de descrédito por parte da população muito grande, né? As pessoas desacreditando a ciência, né? Só para vocês terem noção, uma pesquisa feita recentemente, 67% dos americanos, ou seja, 7 em cada 10, recusam vacinar seus filhos contra a gripe. Eles dizem que não, a vacina é que causa a gripe. Veja, a gente está falando da população norte-americana, a nação mais rica do mundo. De cada 10 americanos, 7 acham que a vacina da gripe causa a gripe, né? E eu não tenho um número, mas parece que 2/3 também, aproximadamente, né? Abstém de vacinar, se abstém de vacinar os adolescentes contra HPV, porque parte do mesmo pressuposto, é a vacina que causa HPV. Então, vocês notem, né? Nunca a informação esteve tão disponível. Né? Você vai aí na internet, se o professor falar alguma bobagem, você vai botar na internet no Google, você já acha a resposta e consegue provar que o professor está errado. Mas, nesse mesmo contexto, nessa mesma realidade, 7 de cada 10 americanos, né? 7 de cada 10 pessoas, o país mais rico do mundo, em tese, mais, né, com maior nível de educação, enfim, em tese, acham que a vacina causa gripe. Acha que se vacinar o adolescente contra HPV, vai aumentar a chance dele pegar justamente o mal que a vacina está combatendo. Então, a gente está num contexto, vamos dizer assim, de divergência, né, de incoerência. Por um lado, a gente tem muita informação, né, nunca se gerou tanta informação, por outro, você tem esse contexto discreto aí por parte da população. Por que eu estou dizendo tudo isso na abertura, né? Por que eu estou trabalhando toda essa contextualização? É só para dizer para vocês que os currículos, eles naturalmente vão ser incompletos, né? O nosso currículo aí precisa, vamos dizer assim, de atualizar, né? A comissão está trabalhando nisso, mas assim, atualizou o currículo hoje, daqui a 6 meses vai estar desatualizado, né? É uma verdadeira incompletude dos currículos, porque, notem, a profissão contábil evolui cotidianamente, né? A contabilidade é uma ciência social, não é uma ciência exata, né? De acordo com a demanda da sociedade, de acordo com a demanda do mercado de capital, dos acionistas, enfim, do governo, né? De acordo com as demandas dos variados stakeholders, a contabilidade se molda para responder, se molda para trazer uma carga informacional suficiente para atender a demanda informacional desses agentes. E como a sociedade muda ao longo do tempo, e as demandas informacionais mudam também, de forma atrelada, a contabilidade vai tentar resolver, atender essas demandas. Então, os currículos, por definição, né, os PPCs da vida, por definição, eles são incompletos. Quem tiver interesse depois, dá uma olhada, que tem toda uma literatura que trabalha o que a gente chama de habilidades genéricas e habilidades específicas do graduando de contabilidade, né? E ter apenas as habilidades específicas já não é mais um diferencial, é um pressuposto, né? O mercado pressupõe que você domina contabilidade tributária, que você domina contabilidade gerencial, que você domina finanças, e o que ele espera é que você se diferencie por parte das habilidades genéricas, né? Que é falar em grupo, inglês, informática, liderança, compreensão de leitura, capacidade de comunicação. Então, uma série, acho que são 74, 76, tem um inventáriozinho de habilidades genéricas, que os empregadores, né, esperam
dos funcionários, dos empregados, né? Então, assim, boa parte dessas habilidades você desenvolve ao longo da vida, e não necessariamente por meio do seu PPC, do curso no qual você está vinculado. Então, assim, é uma dificuldade imensa dos PPCs acompanhar essa tempestividade, essa evolução dos currículos, né, das demandas do mercado por currículo, por conta de vários fatores, entre eles a própria burocracia institucional. Né? Para você mudar um currículo, não é algo trivial, não é algo que você consegue do dia para a noite. Né? Você tem que fazer uma comissão, você tem que estudar o currículo, né, propor mudança. Você tem um problema, inclusive, de ter pessoas para isso, que se eu tento mudar um currículo agora, né, se eu criei uma disciplina adicional, eu tenho que oferecer os dois PPCs, né? Porque a pessoa que entrou no PPC antigo, ele tem que concluir no PPC antigo. E se eu criar um novo PPC com disciplinas novas, os professores vão ter que conseguir dar conta das duas. Então, assim, é uma dificuldade iminente de você conseguir alterar um currículo num prazo extremamente curto, por conta, sobretudo, dessa burocracia institucional, né? E outra questão é que, mesmo que a gente conseguisse alterar o PPC no curtíssimo prazo, as mudanças são extremamente rápidas, né? Mudei o PPC hoje, a contabilidade é uma ciência social, está mudando. Então, possivelmente, daqui a 3, 4 meses, já vai ter uma demanda adicional que faz com que o currículo esteja necessariamente desatualizado, né? Esse cenário de informação na palma da mão, de informação disponível a todo tempo, dificulta muito essa possibilidade de um currículo completo, né, de um PPC atual que consiga responder às demandas informacionais da sociedade. E aí é aquela ideia, né? Só fechando, né? A contabilidade é uma ciência social e nós estamos em um contexto de uma sociedade de informação, né? Sociedade que demanda a informação e que essa informação seja útil para a tomada de decisão. Por que eu estou dizendo isso, né? Porque essa disciplina, ela foi pensada, né, tópicos emergentes em contabilidade, justamente para minimizar, vamos dizer assim, esse gap, né, esse lapso temporal dos PPCs, né? É uma disciplina que a ementa é aberta, né? Por que é aberta? Porque o professor ele vai trazer temas contemporâneos, temas relevantes, para, vamos dizer assim, completar a formação dos alunos, né? Então, é uma disciplina que, embora seja optativa, eu acho que ela deveria ser obrigatória para todas as turmas, né? Porque é uma disciplina que, como eu disse, né? Nesse contexto de a informação na ponta da mão, né? Informação que um mundo extremamente ágil em termos de consumo de informação, a disciplina que complementa, né? Que vai tornar o curso, vamos dizer assim, entre aspas, mais atual em todo o tempo. Então, dito isso, né, qual é o objetivo geral da disciplina? Né? É oportunizar os senhores, né, um espaço para que sejam realizados estudos, né, discussões e, evidentemente, o principal, o aprendizado acerca de temáticas que são relevantes e que são emergentes. Né? São temáticas que estão, vamos dizer assim, no ápice da discussão em termos da academia, em ciências contábeis, e que, por consequência, deve ser oportunizado um espaço para a gente discutir essas questões, né? Discutir esses tópicos que são relevantes. Né? Em termos de objetivos específicos, proporcionar aos senhores o acesso à literatura de ponta, né, que a gente chama de estado de arte da literatura em ciências contábeis, né, que vocês tenham acesso à literatura de qualidade, e, por fim, o segundo objetivo específico, desenvolver nos senhores a habilidade de desenvolver a leitura crítica dos artigos científicos, né? Conseguir ler artigos científicos na área de contabilidade e, principalmente, entender, criticar, né? Esses artigos, encontrar os pontos fracos, os pontos fortes. Mas a ideia é fomentar ou criar um espaço que a gente possa ter acesso a essa literatura de qualidade, e discutir e aprender com essa literatura. Até agora, alguma dúvida, algum questionamento? Deixa eu olhar aqui no chat. Aceitar a Thalita, eu acho. Não está aparecendo mais para mim aqui.
Pessoal, vocês me ouvem bem? Colocaram aqui que estava cortando, mas vocês conseguiram entender? Como é que tá aí? Sim, estou ouvindo bem. Tá, ouvindo né? Eu acho Tá que ótimo o som. para quem estava cortando pode ser questão de conexão na internet, porque aqui estava tranquilo aqui todo o tempo. Bacana, então vamos continuar. Então, os temas que a gente propôs, né, que já está lá no CIGA, inclusive, né? Primeiro, né, contabilidade e corrupção. Esse tema, eu vou trabalhar ele na próxima aula, quarta-feira já. É eu que fiquei com esse tema, estou montando a apresentação e eu vou trabalhar a relação, né, entre corrupção e contabilidade. É um tema bem recente em termos de estudos científicos, né? E que, vamos dizer assim, está na moda, né? Pessoal, quem tiver no movimento MST, no movimento Sem Temas, quem quiser um tema interessante para pesquisar, essa relação entre contabilidade e corrupção é um tema bastante interessante. As revistas estão bastante interessadas em publicar estudos relacionados a esses dois construtos, né? Em seguida, eu coloquei responsabilidade social corporativa. Alguns temas, pessoal, eu coloquei o termo em inglês porque pode facilitar na busca lá, tranquilo? Mas vocês vão apresentar em português, ler material em português. Eu só coloquei porque nos indexadores de palavra-chave, alguns artigos colocam as palavras-chave em inglês, né? E aí talvez fique mais fácil você localizar. Professor, senhora, quando é a apresentação? tá escalonado, calma, a gente vai lá. É uma por semana, né? A dessa semana tá aqui na frente, vai trabalhar isso, né? Mas dessa semana eu vou fazer. Então ninguém vai ficar com a apresentação para essa semana. Tranquilo? Tá bom. Então, dessa semana eu vou trabalhar contabilidade e corrupção. E aí os demais temas, né? Vão ficar, vamos dizer assim, sob responsabilidade de vocês da apresentação, mas eu vou sempre complementar, eu vou sempre trabalhar com vocês os temas, né? Mas assim, cada equipe, cada grupo vai ficar com um tema desse. Então, o primeiro tema aí que vai ser apresentado por vocês, né, por alguma equipe, né, responsabilidade social corporativa. Já viram isso na graduação? Já viram alguma coisa sobre contabilidade e corrupção na graduação? Não. Não. Professor, Não. licença, o slide ele tá cortando pela metade. Você não consegue ver? É isso? Eu só tô vendo a linha responsabilidade social corporativa. Ao final não tá vendo. Isso. Estranho. Alguém tá. Todo mundo tá desse jeito aí, cortando? Não, tem uma palavra entre parênteses que é em inglês, né? Aham. Dá pra ver. Tá aparecendo isso. É só isso mesmo? É só isso mesmo. Acaba Corporate Social Responsibility. Mas em É isso, cima vocês tem estão vendo? alguma coisa? Isso mesmo. Aonde? Em cima de É só... responsabilidade social. Não. Vamos lá. O que tem na minha tela hoje, né? Agora, né? Tem temas, aí embaixo tem contabilidade e corrupção, ponto e vírgula, e depois responsabilidade social corporativa, e na frente, entre parênteses, o termo em inglês. A gente só tá vendo no último tópico, que é a responsabilidade social corporativa, e só entre tem a parênteses a responsabilidade. palavra em inglês. Isso. Em inglês não tá passando para vocês. Não, a parte em inglês a parte tá. em cima da Corporate Social responsabilidade Responsibility. social não aparece. Negócio A assim. contabilidade e corrupção não tá aparecendo para vocês? Isso. Não. Tá aparecendo no final. Entendi. Tá cortando o canto Apareceu esquerdo, uma então. coisa agora. Corta só o começo. Todos estão cortando o começo aí para vocês? Sim. 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 Estranho, viu? Porque... vocês querem que eu tente gerar um PDF e carregar? Não vai dar certo, vai ficar do mesmo jeito. Eu acho Assim, que essa isso aí apresentação... dá certo. Oi? Acho que o senhor só lendo pra gente o que é que tem escrito dá certo. Perfeito. Esse slide eu vou colocar no Cigar para vocês, tranquilo? Todo o material, todo mundo vai ter que ter acesso, né? Mas não se preocupe, eu vou trabalhar o conteúdo com você, vou lendo aqui, e o PowerPoint vai estar com você lá no Cigar. Assim que acabar a aula, daqui a pouco eu carrego lá no Cigar. Beleza. Tá bom. Então, o primeiro tema ali é contabilidade e corrupção, eu vou trabalhar, né, esse tema aí quarta-feira. O segundo tema, responsabilidade social corporativa, né? O que é isso, né? É como a empresa assume sua responsabilidade social, né? Com relação à preservação ambiental, com preservação à vaga para mulheres, né, em cargo de gestão, enfim, é toda essa questão social e ambiental assumida pela corporação, pela empresa, né? E isso aí tem reflexo na contabilidade, nos balanços de sustentabilidade, os relatórios de sustentabilidade, no balanço social, relatório de sustentabilidade, tranquilo? Então, a gente vai trabalhar essa questão. Terceiro tópico, né? Gerenciamento de impressão. Aí eu botei entre parênteses o termo em inglês. Mesma coisa, né? Você pode pesquisar em português.
você pode usar o termo em inglês só para tentar ver se acha um artigo ou outro por conta das palavras-chave, né, que eles colocam em português e inglês, né? O que é gerenciamento da impressão? É a manipulação, entre aspas, né, da forma textual e visual dos relatórios emitidos pela empresa. O que é isso? É você dar ênfase, colocar palavras fáceis, por exemplo, quando a notícia é boa. A empresa bateu o recorde de vendas, você coloca as palavras fáceis, né, lá nas notas explicativas, lá no próprio relatório da administração. Quando a notícia é boa, você coloca termos fáceis para a pessoa entender. Quando a notícia é ruim, você propositadamente você polui o texto, você deixa o texto mais pesado, mais não compreensível, você piora a legibilidade do texto, né? Porque é isso, você está gerenciando a impressão, né? Quando a notícia é boa, você dá maior ênfase, quando é ruim, você não dá ênfase, você piora a qualidade do texto. Outro caso, uma empresa que tem alto custo político, uma empresa poluidora, por exemplo. Se você pegar o relatório da administração, normalmente eles colocam lá um golfinho pulando na água, um bonito e tal, para tentar quebrar um pouco esse custo político de ser uma empresa altamente poluidora. Então, são uma série vamos dizer assim, de estratégias que as empresas usam para, vamos dizer assim, manipular, entre aspas, né? Mas manipular a percepção das pessoas sobre a empresa, né? Tentar passar para a empresa uma imagem melhor do que verdadeiramente a empresa é. Tranquilo? E eles usam, inclusive, as notas explicativas, os relatórios da administração, para fazer isso. Esse, acho que dos temas que a gente vai trabalhar é o mais novo. Tranquilo? Eu vou, sempre, todos esses temas aí, eu vou tentar colocar um ou outro texto base para vocês lerem, né? E, evidentemente, vocês têm que complementar. Finanças comportamentais ou contabilidade comportamental. Aqui entra muito aquela perspectiva de viés cognitivos, né? Que os agentes não são puramente racionais. Em finanças, você tem duas escolas, né? Uma que fala que o agente é totalmente racional, que ele consegue capturar a informação, processar e tomar decisão plenamente racional. E tem uma segunda escola, a segunda linha, que fala o seguinte, não, os agentes nem sempre são racionais, eles estão sujeitos a viéses cognitivos, né, atalhos mentais que fazem com que eles sejam enganados, que eles tomam decisão que não é puramente racional. Então, em finanças, você tem esses dois grandes grupos, né, uma que fala que os agentes são plenamente racionais, que a informação está disponível, ele consegue processar a informação e tomar uma decisão puramente racional, e uma segunda vertente, a segunda linha, que fala que não, os agentes, eles nem sempre são racionais, eles estão sujeitos a viés cognitivos e, consequentemente, a tomada de decisão subótima, decisões que não são totalmente racionais. A governança corporativa, só a questão, desses tópicos anteriores, algum deles foi visto na graduação? Contabilidade não, e corrupção não, responsabilidade social corporativa. Não. Nenhum desses aí, né? Não. Governança corporativa. Também Acho que não. Bacana, então tá cumprindo, a disciplina vai cumprir o seu papel, né? De trabalhar tópicos emergentes, né? Tópicos contemporâneos, né? O que é governança corporativa, né? Vamos dizer assim, simplificando, é uma série de boas práticas, né, de controles que as empresas de capital aberto têm que impor, né, adotar, visando reduzir a chance do pequeno investidor, do acionista minoritário, ter seu direito, seu interesse não respeitado. Tá? Então, a ideia é que o CEO, o diretor-presidente, o que está gerindo a empresa de capital aberto, ele vai ter que adotar uma série de mecanismos, de boas práticas, visando garantir que o interesse do acionista minoritário está sendo considerado, que as decisões são tomadas majoritariamente buscando o bem-estar do acionista minoritário, do cara que comprou 100 ações do Banco do Brasil, né? O cara é dono, né? Mas tem uma parcela não significante de propriedade, ele não consegue mandar, ele não consegue impor sua vontade, né? E aí, como ele é a parte menos favorecida, é o cara mais fraco aí, ele precisa ser de alguma forma preservado, de alguma forma privilegiado. E os mecanismos de governança corporativa entram nessa linha, né? São uma série de princípios, de boas práticas que a empresa tem que adotar para melhorar os controles internos, melhorar a qualidade da gestão e gerar valor para o acionista. A teoria dos contratos, teoria da agência. A teoria da agência é que gera justamente as boas práticas de governança corporativa, mas é um problema que vem antes da governança. É o problema que vai ser, em tese, resolvido ou mitigado pela governança corporativa, né?
A contabilidade tem essa perspectiva de uma abordagem contratual, né? Você vai delegar a gestão para um terceiro, é estabelecido uma série, um contrato implícito, onde o agente, na medida do possível, vai tomar decisões que maximizam o interesse do principal, e aí você tem essas duas teorias que elas se complementam, a teoria dos contratos e a teoria de agência, né? A perspectiva de você ter um agente e um principal. E aí, fechando, o último tema colocado aí é justamente gerenciamento de resultados, né? E o termo aí em inglês relativo a esse conceito, né? O que é isso? É a possibilidade do gestor, dos contadores, dos CEOs, eles manipularem as demonstrações contábeis, balança patrimonial e DRE, visando suavizar o lucro, né? O que é isso, suavizar o lucro? Deu um prejuízo, no lugar dele reportar um prejuízo, ele faz alguns procedimentos contábeis para aquele prejuízo ser menor, ou para reverter um pequeno lucro, né? E quando o lucro dá muito grande, eles adotam o mesmo comportamento, para tentar suavizar. No lugar de você ter um movimento de sobe e desce, né, do desempenho da empresa, você tem um movimento mais linear, mais inclinado de forma linear. Então, os contadores têm, invariavelmente, essa perspectiva de manipular, né, as demonstrações contábeis para suavizar o resultado, para gerenciar o resultado da empresa, né? Então, notem que são temas, né, todos eles, acho que, até onde a gente foi o levantamento, você não viu na graduação, são temas interessantes, contemporâneos, que a gente vai discutir e estudar juntos aqui na disciplina. Vamos lá para a parte mais importante, né? Como é que vai funcionar a avaliação? Ela vai ser de duas formas, dois braços, né? Semanalmente, na sexta-feira, eu vou colocar exercícios online, posso botar vídeos pequenos, enfim, mas vão ter exercícios disponíveis lá no SIGA, que vocês devem individualmente entrar e responder. E esses exercícios online correspondem a 40% da nota, né, com peso 4. Então, eu vou abrir o exercício lá na sexta-feira, por exemplo. Tem uma colega uma aluna aí que já entrou em contato com a gente, é sabadista, enfim. Eu vou abrir o prazo para todo mundo. Então, vai abrir na sexta, e normalmente eu vou deixar até o sábado à noite, por exemplo, né? Então, nesse período aí, se algum momento você vai ter que entrar e resolver as questões que eu vou colocar, né? E aí, algumas questões abertas, né? Já para evitar a circularização de gabaritos, né? Eu vou ver com o Cigará como é que ele embaralha as questões e tal, e algumas questões abertas para pegar a sua percepção sobre os temas, né? Importante, pessoal, professor, exercício sobre que assunto? Sobre o assunto do seminário da semana. Cada semana vai ter um seminário desse aí, tranquilo? De um tema desse aí. E aí, naquela semana que teve, por exemplo, a semana vai ter corrupção, eu vou trabalhar quarta-feira. Sexta-feira vai ter um testezinho com questões sobre corrupção, sobre algo que foi discutido. Lá no CIGA, eu já coloquei 2 artigos para vocês dar uma lida, né? Eu coloquei ontem à noite, salvo engano. Então, dá uma lida no artigo, não precisa decorar nada, só para você entender, né, os conceitos, enfim, entender a lógica que o autor buscou, como é que foi feito, dá uma lida nesse artigo. Aí eu vou dar aula quarta-feira sobre esse tema, e na sexta, ou seja, 2 dias depois, eu vou abrir um exercício com questões relativas apenas a essa temática, só sobre corrupção, e assim sucessivamente, né? Semana que vem, por exemplo, um exemplo, né? Se for governança corporativa, aí vai ter aula na quarta, e na sexta-feira vai ter questões relativas à governança corporativa. Então, essa vai ser a dinâmica, né? Sempre vai ter, na sexta-feira, aberto na sexta, questões online que vocês devem responder, e são avaliativas, né? Tem peso 4 no seu somatório geral. E aí a gente vai ter a apresentação dos seminários, né? Que tem peso 6, né? E a presença de todos os senhores é imprescindível. Vocês têm que estar online nos seminários, tranquilo? Eu vou tentar gravar para a gente disponibilizar posteriormente, mas não é garantia. Então, vocês têm que estar online, até porque se você perder, além da falta, você vai ter dificuldade de responder o exercício lá que tem peso 4. Então, todo mundo tem que assistir todos os seminários que tem peso 6. E aí, para aqueles que gostam de fortes emoções, né, que não se esforçou suficientemente para preparar o seminário ou para responder as questões lá no SIGA, a gente vai ter uma prova final, né, online, no SIGA, que não é boa, né, porque como é online, como você pode consultar, vai ser uma prova não tão tranquila. Então, vamos evitar essa prova, mas já está marcada a data, 30/9, no SIGA está toda a programação de aulas, datas, está tudo tranquilo lá, né, já foi colocado lá previamente. Bacana. E aí, o que é essa prova, né? Todo o conteúdo trabalhado na disciplina. Todos os assuntos que foram trabalhados nesses seminários,
vão ser trabalhados na prova, vai ser cobrado na prova. Então, como é que vai ser a operacionalização? A gente vai sempre usar, né, o Google Meet ou a RNP, não sei se vocês conhecem essa plataforma RNP, mas é similar ao Meet, né? Eu vou mandar um link para vocês, vocês acessam, mas tudo mais constante, a gente vai trabalhar aqui no Meet mesmo, no Google, sem problema, né? E eu vou registrar as aulas, botar exercícios lá na plataforma Siga A. Importante, pessoal, quem for apresentar o seminário deve enviar o slide previamente, né? Manda para mim que eu coloco no Siga para todo mundo ter acesso, né? Por que é importante fazer isso? Porque esse slide vai ser utilizado para o pessoal estudar, para todo mundo estudar. Então, vai fazer uma apresentação na quarta mesmo você manda o slide que eu vou colocar no Siga para todo mundo. Não deixa para mandar na quinta, porque a prova vai ser colocada no Siga na sexta, né? Então, quanto antes você mandar o slide para todo mundo, melhor, porque os colegas vão ter acesso com tempestividade, né? Aos materiais. Importante, como é que funciona essa apresentação, né, desses seminários? Você pode, a gente vai daqui a pouco discutir como é que vai formar esses grupos, né, mas você pode formular isso de forma, você pode apresentar, né, a equipe toda, né, todo mundo apresenta um pedaço, ou um só apresenta, não tem problema nenhum, né, para mim não tem problema nenhum. Contanto que vocês notem que o desempenho da equipe vai estar atrelado ao desempenho do apresentador. Ou seja, se o cara for bem na apresentação, a nota vai ser da equipe, mas também se ele for mal, a nota também vai ser atribuída à equipe. Ou seja, como vocês todos têm a possibilidade de participar, escolher quem vai apresentar, ou todos apresentarem, ou não, né, vai ser uma só, é importante que se note a consequência, né? O desempenho do apresentador, da equipe, o desempenho do apresentador eventual vai ser o desempenho da equipe, né? E a ideia é que eu grave todas as apresentações. Essa aula está sendo gravada, né? E eu vou criar um canal do YouTube, vou botar o link, porque quem perdeu a aula pode assistir posteriormente, né? Então, todas as aulas, a ideia é que sejam gravadas. Eu não vou prometer, por isso que eu vou ter poderão, porque pode ter um problema de internet, pode ter alguma questão aí que o Meet não permita gravar, mas até agora eu não tive dificuldade, né? Eu dou essa disciplina lá nos mestrados, a gente está desde julho nessa perspectiva remota aí, e não tem até agora não teve nenhuma dificuldade em gravar e disponibilizar as aulas posteriormente. Tranquilo até aí? Professor, Senhora? sobre a questão do grupo, por exemplo, se formar um grupo com 5 pessoas e escolher um apresentador, só aquela pessoa pode apresentar, é assim? Vocês podem escolher, tipo assim, a equipe tem 5 pessoas, né? Vocês têm liberdade para escolher quem vai apresentar, inclusive para mudar. Professor, a gente disse que só fulano ia apresentar, mas decidiu agora todo mundo apresentar. Não tem problema nenhum. O que eu quero que fique claro é assim, o desempenho da apresentação vai ser para todos, a nota de todos, entendeu? Porque eu não tenho como saber os trabalhos que vocês fizeram em casa, quem trabalhou mais, quem trabalhou menos. O que eu vou fazer é o seguinte, a gente optou por fulano apresentar, fulano foi lá e apresentou mal. A nota da apresentação mal dele vai para todo mundo, entendeu? Entendi. Mas também, se a apresentação dele for boa, a nota vai boa para todo mundo. O que eu estou tentando dizer é isso, né? Como a gente está numa perspectiva de trabalho remoto, não tem como eu quantificar o trabalho de todo mundo. Eu até vou tentar captar isso por meio dos exercícios, que vale nota, né? Mas, nessa apresentação, o que vocês podem fazer é botar para todo mundo apresentar, e aí sim, eu tenho como todo mundo apresentando, avaliar individualmente. Mas se só um apresentou, né, se vocês optaram por uma pessoa só para representar o grupo, ele está representando de fato, né? Para o bem e para o mal. Entendi. Professor, então, no caso de, por exemplo, ser um grupo com 5 pessoas, apenas 3 dessas 5 pessoas também podem apresentar? Pode, sem problema. E aí, a nota do grupo vai ser a média desses 3 apresentando, entendeu? Tipo assim, 2 foram muito bem, o outro ficou gaguejando, se perdeu, não conseguiu passar. Aí, a nota do grupo vai considerar as 3 apresentações, entendeu? As 3 perspectivas. Em tese, mais gente apresentar reduz o risco, entendeu? Mas Professor, assim, oi. e no caso, se são 5 pessoas no grupo e as 5 apresentarem, cada um terá sua nota diferente ou a nota do grupo vai ser uma média? Se todo mundo apresentar, cada um vai ter sua nota, né? Porque todo mundo está mostrando a sua contribuição, o seu domínio sobre o assunto, né? Se não for a totalidade, aí vai ter que ser média, né? Porque não tem como avaliar o cara que não apresentou, né? Entendeu? Entendi. Então, tipo assim, são 5, 5 apresentou, tá tranquilo, né? A nota vai ser individualizada. É 5, 3 vão apresentar. Aí eu vou ter que fazer a média dos 3 e atribuir para toda a equipe. Um só vai apresentar. O desempenho dele é o desempenho da equipe.
Tranquilo? Tranquilo. Como é que vai Bacana. funcionar nas sextas, professor? Calma. Vamos lá, fique tranquila, né? Aí, as apresentações, né? Eu botei no mínimo 1 hora, mas se vocês apresentarem 1 hora, tá tranquilo, né? O tema em si, né? Tipo assim, eu fiquei vou preparar uma apresentação para quantos minutos? 1 hora, né? E aí, sempre são 2 horas aí, né? Na quarta-feira, né? De 6 às 8, né? Então, de 6 às 7 você vai apresentar e de 7 às 8 a gente vai interagir, né? Eu vou complementar a apresentação de vocês, né? Eu vou tirar dúvidas, a gente vai discutir aqui no grupo, né? A ideia, pessoal, é que no final, né, todo mundo tenha um nível mínimo de compreensão sobre os temas que são debatidos, né? Então, o que eu espero que você traga, né, nessa sua exposição desses temas, né? Apresentar os conceitos, né? Lá na frente, no último slide, eu vou mostrar algumas questões norteadoras que é importante você considerar na hora de fazer a apresentação, né? Aí eu vou falar de corrupção. É importante que todo mundo entenda o que é corrupção, né? Qual é o conceito de corrupção. Não faz o menor sentido eu discutir a relação entre contabilidade e corrupção e no final da aula vocês não entenderam o conceito de corrupção, né? Então, por exemplo, corrupção, qual é o conceito, né? Depois, os determinantes, o que causa a corrupção, né? Quais são os causadores da corrupção? E mais importante, né? Qual é o impacto desse fenômeno, por exemplo, da corrupção, na prática contábil, né? Como é que ele influencia a prática contábil, né? Como é que influencia tanto para o bem como para o mal, né? Como é que a prática contábil, a ciência contábil é impactada por esse fenômeno específico que eu estou estudando, que eu estou expondo. E aí, o que eu acho interessante, o que eu sugiro também? Que vocês falem, né, dos conceitos, tal, do fenômeno em si, e no final, vocês tragam 2 artigos científicos que falam desse tema, né? E aí, sejam artigos científicos que tenham qualis, CAPES na área. Eu vou mostrar o que é isso na estante. Né? Então, vou lá, identifiquei um artigo que está na revista qualquer que tem qualis, na administração e contabilidade. Ok, você pode usar ele. Né? Ou, para simplificar, e é simplificar mesmo, você vai nessa base SPEL, né? Esse é o link, é só entrar lá, digitar o tema que você quiser, que vai aparecer um monte de artigos, né? E aí, buscar informações, buscar os artigos que estão na base SPEL. Por que eu estou dizendo a base SPEL simplifica? Porque o pré-requisito para estar nessa base é justamente ter qualis CAPES, entendeu? Então, qualquer artigo que esteja indexado, que esteja disponível nessa base SPEL, obrigatoriamente ele tem qualis CAPES. Então, ele está dentro do pré-requisito que eu estou pedindo. Então, você pode, por exemplo, buscar o artigo lá no Google, né, o Google Acadêmico, enfim, ou você pode ir direto, e aí você tem que consultar se a revista, se a revista que aquele artigo está publicado tem qualis CAPES, ou você pode ir direto na base SPEL, porque qualquer artigo que estiver na base SPEL, obrigatoriamente tem qualis CAPES. E aí, vocês vão apresentar, né, esses conceitos, vão apresentar esses 2 artigos, né, e em seguida, no restante da aula, a gente vai interagir, né, a gente vai fazer algumas discussões, complementar, enfim, sobre o tema que foi apresentado, ou sobre a apresentação em si, né. Então, essa é a ideia da aula da quarta-feira. Então, a colega perguntou, né, como é que vai ser a disposição das aulas, né? Segunda-feira, né, esse horário é de 8 horas às 22, eu vou estar online, disponível para a gente orientar os seminários, né? Então, por exemplo, uma equipe vai apresentar quarta-feira. Na segunda, a equipe pode entrar aqui que eu vou interagir com vocês, eu vou fazer sugestões, a gente vai fazer discussões, como é que vocês podem melhorar, como é que vocês podem conduzir o seminário, tranquilo? Então, na segunda-feira, não é obrigatório que todo mundo esteja online aqui, né? Aqui que é obrigatório estar a equipe que vai apresentar na quarta. Eu vou estar com vocês aqui disponível, às 8 horas, e a gente vai interagir para melhorar a apresentação que vai ser feita na quarta-feira. Aí, na quarta, todo mundo tem que estar presente, né? 18 às 20 horas, que são os seminários em si. Então, imagina, a equipe vai apresentar um tema lá semana que vem, né? Sei lá, governança. Então, a equipe, obrigatoriamente, tem que vir na segunda-feira, 8 horas, né? Para a gente aqui interagir. Professor, minha equipe não quer porque está tudo ok. Tranquilo, eu vou estar disponível, mas se você não quer, não tem problema algum, né? Sua equipe não vai tomar falta, não vai perder nota se não vier, por exemplo, na segunda-feira para a gente orientar, tirar dúvida. Esse horário é justamente para tirar dúvida, para orientar. Se não tem necessidade, você não vai ser penalizado, sua equipe não vai ser penalizada. Já na quarta, todo mundo tem que estar disponível, porque o seminário vai ser apresentado pela equipe e depois a gente vai interagir, tirar dúvida, discutir de forma mais aprofundada o tema. E na sexta, eu vou abrir lá o horário de 18 às 22, né? Mas não vai ter aula com PowerPoint, assim. O que vai ser disponível? Nesse horário aí, vocês vão utilizar para responder exercícios, daí eu vou postar vídeos, vou botar um material lá para vocês resolverem. Professor, e quem é sabadista? Então, quem é sabadista faz no sábado, tranquilo? Mas como eu tenho lá no Cigar, a Salvina teve problema para colocar os horários, né? Não conseguiu.
Então, a gente teve que encaixar, né? Aí eu botei esse horário justamente para ter um horário fixo lá no SIGA, mas como essa aula aí, né, não é aula com videoconferência e tal, vai ter vídeo, mas os vídeos vão ser postados lá, né? Vai ter atividade postada lá. Você pode usar essa aula, esse horário, essa parte de horário, para resolver os exercícios que vão estar lá sobre o tema do seminário da semana, né? Então, tipo assim, o seminário foi sobre governança na quarta, foi apresentado. Na sexta, eu vou subir um exercício lá para vocês responderem, né? E é avaliativo, vale 4 pontos na média, né? Na nota da disciplina. Então, você vai usar esse tempo para resolver esses exercícios, e eles vão ser conduzidos via a SIGA, né? E essa é a ideia, a gente fechar a carga horária nessa perspectiva, né? Então, segunda-feira, orientações. Quarta-feira, o seminário. Sexta-feira, exercícios sobre o seminário que foram trabalhados na semana. Alguma dúvida aí, pessoal? Não. Tranquilo? Então, eu vou pendurar, né, os materiais lá, por exemplo, esse de corrupção, eu já carreguei ontem lá. Dois ou foi 3 artigos, foram 3 artigos, salvo engano, né, sobre corrupção. E aí, como é que vai funcionar? Eu vou colocar um material base, né, para esses temas lá no SIGA, mas vocês têm que buscar, como eu disse lá, né, na apresentação de vocês devem trabalhar também 2 artigos que usaram aquele tema, né? Então, artigo científico. Então, como é que vocês vão acessar esses artigos científicos, né? Vocês podem acessar via a Google Acadêmico, é uma possibilidade, né? Ou outra possibilidade é vocês acessarem via Basespel, né? Tá aqui, ó. Basespel, nesse link aqui, ó, spell.org. Então, você vai lá em qualquer um dos dois, e aí vocês vão buscar artigos científicos que falem especificamente do tema da semana, né? O que é importante, pessoal? É importante que vocês busquem artigos científicos, ó, de qualidade, né? Porque esse é o insumo, né? Se o insumo é ruim, o trabalho final também vai ser ruim. Então, a matéria-prima é preponderante para a qualidade do produto final. Então, é importante que vocês garantam a qualidade desse produto, desse insumo, né? E como é que faz isso? Consultando o Qualis do periódico, né? Note, o Qualis não é do artigo, é da revista no qual o artigo está publicado. Tá aqui, o Qualis do periódico, né? O que é o Qualis? É uma série de procedimentos que o MEC, por meio da CAPES, né, a agência específica lá do ensino superior, utiliza para avaliar a qualidade dos mestrados e doutorados e, consequentemente, da produção científica desse mestrado, desse doutorado, né? Então, o que ele faz no final das contas? Ele avalia a qualidade dos artigos que foram produzidos pelos mestrados e pelos doutorados e que foram publicados nas revistas científicas. Então, o objetivo é avaliar o mestrado e o doutorado. Mas, para fazer isso, eles terminam avaliando a revista, o periódico, né? Então, quadrienalmente, a cada 4 anos, as revistas elas são avaliadas. Na verdade, os programas de mestrado e doutorado são avaliados e, como consequência, as revistas, né? E as revistas recebem notas. As notas vão do A1, né? A1, que é o mais elevado, é o top, até o C, né? Então, só para vocês entenderem, A1, no Brasil, revista de contabilidade não existe, né? Você não tem nenhuma revista de contabilidade hoje, específica de contabilidade, que seja A1. Só periódicos internacionais. A revista melhor, as melhores revistas brasileiras de contabilidade são A2. Aí tem algumas. Então, assim, o mais elevado é A1. E vai descendo. A1, A2. Aí vem B1, B2, B3, B4, B5 e o C. O que é C? É revista profissional. Uma revista Qualis C. A RBC, Revista Brasileira de Contabilidade. Ela é Qualis C. Né? A revista que tem um foco específico lá no contador, lá no escritório. Todas as demais, de B5 até A1, são revistas que têm uma perspectiva científica de fato. Né? Então, o que a gente sugere? Que vocês peguem apenas revistas que tenham Qualis, né? Qualis CAPES. Porque se lixo entra, tá aqui, ó, perdão. Se lixo entra, lixo sai, né? Se o insumo é ruim, o produto é ruim. Então, a qualidade do insumo é preponderante para a qualidade final do produto. E como é que eu consulto, professor, esse Qualis, né? Lá na Basespel, se você entrar pela Basespel, né? Você tem aqui, ó. Você entrou na Basespel, achou um artigo, clicou no nome da revista, né? Aqui, por exemplo, é uma revista de contabilidade, a ASA, que é do programa de pós-graduação, na verdade, do Ampiconte, que é a Associação de Pós-Graduação em Contabilidade. Olha o Qualis dela, ó. Qualis B1. Então, é uma revista bastante interessante, né? Porque o Qualis vai até A2 em contabilidade, especificamente, né?
Mas como é que eu posso consultar um artigo que não está na base SPEL, né? Você vai nesse link, pessoal. Você pode botar lá na internet lá, QualisCaps, você digita QualisCaps e o Google vai direcionar, ou você pega esse link e copia e cola no navegador, né? E lá, na hora de fazer a consulta, você vai botar aqui que é a avaliação mais recente. A mais recente é justamente 2013 a 2016, tá aqui, ó, 2013 a 2016. A área tem que ser essa, ó, administração pública de empresas, ciências contábeis e turismo. Contabilidade está junto da administração pública, da administração de empresa e do turismo, para CAPES, né? E aí você complementa colocando o ISSN como se fosse vamos dizer assim, entre aspas, a placa, né, da revista, a numeração da revista, ou o nome mesmo do periódico, o título do periódico. Tem um exemplozinho aqui, ó. Se você clicar nesse link, vai para a página dessa forma aqui, a página, né? Então, veja aqui em cima, ó, eu coloquei que eu quero a avaliação de 2013 a 2016, que é a mais recente. Aqui em área de avaliação, eu coloquei que é administração pública de empresas, ciências contábeis e turismo. E aí, ou você coloca o ISSN, né, veja que aqui não está marcado, por isso que ficou em branco, ou você coloca aqui, ó, o título da revista. Você copia e cola o título da revista. Feito isso, você clica em consultar. Tá aqui, ó, a revista, na verdade eu coloquei lá que ela é B1, ela teve uma atualização, ó, tá aqui, ó. Ela é uma revista A2, uma revista de ótima qualidade, né? Lembre, o topo em contabilidade é justamente A2. Tranquilo? Então, um artigo dessa revista é excelente, tem uma altíssima qualidade. A outra busca que eu fiz, né, utilizando aqui a revista de gestão da UFP, né, revista de gestão e contabilidade da UFP. Coloquei o mesmo, né, 2013, 2016, a área também, administração pública de empresas, ciência contábil e turismo, e coloquei o nome da revista nossa aqui, localizou, tá aqui, ó. A revista em administração, ela é B4. Se você não marcar aqui, ó, esse tagzinho aqui, ó, não é obrigatório. Por exemplo, se você não marcar a área de avaliação, ele busca. Porém, ele vai fazer isso, tá vendo, ó? Ele vai buscar o qualis que a revista tem nas variadas áreas, né? A revista, ela pode ter inúmeros QualisCaps, né? Por exemplo, essa revista aqui, ela tem, ó, ela é B5 em economia, tá vendo, ó? Ela é C em educação, ela é B4 interdisciplinar. O que a gente quer é que ela tenha QualisCaps na nossa área. Administração pública de empresas, ciências contábeis e turismo, né? Então, tem que ser Qualis na nossa área. Professor, achei difícil fazer esse negócio, né? É complexo. Simplifica, vai nesse site aqui, ó, no site da SPEL, né? Na base SPEL. O link é aquele que eu coloquei no início, está em cima aqui também, ó. spel.org.br. Por que simplifica? Porque o pré-requisito para esse artigo estar indexado nessa base é justamente ter QualisCaps. Então, se você pegar artigos que estão nessa base, está resolvido, tem Qualis. Aí tem um buscadorzinho aqui em cima, ó. Então, você pode botar, aqui, ó. Você pode botar o termo aqui e clicar em pesquisar. Se você clicar aqui nessa abazinha aqui, você tem uma série de opções. Você pode pesquisar pelo nome do autor, pelas palavras-chave. Então, né, não tem... Ó, tá vendo, ó? Clicando lá, ó. Você pode pegar pelo título do artigo, pelo nome do periódico, pelo nome do autor, por alguma palavra que está no resumo, na palavra-chave, enfim, digita aqui. Esse buscador só não funciona muito bem quando são vários termos. Então, coloca lá, governança corporativa, ele vai buscar. Aí você botar contabilidade, governança corporativa aplicada a instituições não financeiras, ele não vai funcionar bem, entendeu? Bota o termo amplo e lá você escolhe o artigo que você quer. Né? Então, eu testei aqui com o meu nome, né? Por exemplo, botei meu nome. Cadê? Aqui, autor, né? Botei meu nome e ele buscou lá os artigos que eu tenho, nessa época que eu pesquisei, que eu tirei esse print, né? Que eu tinha lá disponível, né? Como é que faz para acessar um artigo desse? Você pode vir aqui, ó, diretamente no PDF. É só clicar aqui em PDF que você baixa o artigo. Tranquilo? Se você quiser ler o resumo e tal, você clica aqui no nome do artigo que abre o resumo. Quer checar a qualidade da revista, qual é o Qualis da revista? Só clicar aqui, ó, o nome da revista. Você clica, tudo isso aqui é link. Se você clicar no nome da revista, vai para a página da revista. Então, aqui no caso, eu cliquei no título do artigo, né? Fez esse artigo aqui de baixo, ó. Percepção da qualidade. Eu cliquei no título do artigo, foi para essa página. O que tem na página? Primeiro, o nome dos autores, ó, né? O resumo do artigo, tá aqui, ó. Se você quiser, a referência está aqui da BNT, ó, certinho, você botar no seu TCC, no trabalho, né, nas referências. E se você quiser checar a qualidade da revista, é só clicar aqui, ó, periódico, tá vendo aqui, ó? Você clica no nome da revista. Se você clicar aqui no nome da revista,
perdão, vai para essa página, né? Tá vendo? Ó? Aqui, ó, a revista, e ele diz aqui, ó, qual é, ó, o qualis da revista. Lembrando que quanto mais próximo de A, melhor. Então, essa revista é uma B1, é uma revista bastante interessante. E aí, pessoal, fechando nesse primeiro bate-papo aqui, essa primeira discussão com slide, algumas questões norteadoras, né? Algumas questões que são interessantes de alguma forma, não necessariamente você tem que ter essas questões no seu trabalho, né? Mas elas devem nortear a preparação dos materiais, dos slides para os seminários. Primeiro, o que é o fenômeno? Eu vou falar de governança corporativa. É importante explicar o que é a governança, fazer uma breve contextualização, né? Por que existe governança, né? Por que ela acontece, né? O que é o conceito, o que é governança, né? Como é que ela ocorre na prática nas empresas? Como é que ela se materializa, né? O que é governança? É um conjunto de princípios. Como é que ela se materializa? Não, por meio de conselho de administração, comitês de auditoria, comitê de remuneração. É você mostrar como é que ela ocorre na prática, né? Outra questão interessante, né? O que explica a governança, né? Quais são os determinantes? Quais são aqueles fatores que fazem necessário ter governança corporativa? E uma outra questão que essa é importante que vocês trabalhem, né? Quais são os impactos, né, positivos, negativos, desse fenômeno para a sociedade, né? Governança, como é que ela influencia a sociedade? Por que ela é importante para a sociedade? E, principalmente, como é que ela influencia, como é que ela é importante para a contabilidade, para o ambiente de contabilidade? Como é que ela vai contribuir para um melhor ambiente da contabilidade? Então, essas são questões que são extremamente importantes ser abordadas na apresentação, né? Uma apresentação bem feita, vamos dizer assim, um bom material preparado é aquele que vai contemplar, né, o conceito, né, a ocorrência, né, desse fenômeno, como é que o fenômeno ocorre, o que determina ele, como é que ele se materializa na prática, né, e como é que ele impacta tanto a sociedade como o ambiente contábil. Dúvidas, pessoal? Essa semana vai ser só com o senhor mesmo, né? Não vai ter nada assim. Eu vou apresentar agora quarta-feira, né? A partir das 18 horas, das 18 às 20 horas, eu vou apresentar. Já carreguei um material para vocês lá, uns 3 artigos. É importante que vocês leiam aquele material que está lá. E na sexta-feira vai ter questões no SIGA sobre essa apresentação, sobre esses artigos, sobre essas questões que a gente vai discutir. Tranquilo? Professor, serão quantos grupos que irão apresentar? Então, são esses temas aqui, são 6 grupos, sabe? Deixa eu voltar aqui. São 6. Junto com o que o senhor vai apresentar na próxima quarta, serão 7. Então, não conta que eu vou apresentar, tranquilo? Porque já aí ficam para vocês 6 temas, né? Pronto. Responsabilidade social corporativa até gerenciamento de resultados. Vamos criar grupos de em torno de 6 pessoas, porque na turma a gente tem 34, né? Se não mudou ontem à noite para cá, são 34 alunos. Então, vamos criar grupo de em torno de 6, porque 6 vezes 6, 36, né? Então, vamos pensar em criar grupo aí de 6 pessoas, e aí um grupo ou outro fica com 5. Tranquilo? Nesse caso, o senhor fará o sorteio do... Não. O que é que eu vou fazer? Eu quero que vocês criem o grupo de vocês, né? E me mandem um e-mail com os componentes do grupo. Certo. Tranquilo? Mas sem escolher o tema, certo? Tem 2 opções, né? Vocês escolherem um tema, né? Ou vocês mandarem e eu dar um aleatório para cair o tema, enfim. Né? Eu acho mais democrático. É mais democrático, entendeu? Porque alguém pode pegar um tema muito fácil, tal, entre aspas, não tema desse é extremamente fácil, mas alguém pode pegar um tema mais fraco, mais fácil, outro não. Então, o que normalmente eu faço vocês mandam os e-mails para mim, né? Você pode botar lá, grupo, né, de tópicos, pronto, e bota lá, grupo, bota só o nome das pessoas, né? Que aí, até amanhã de manhã, eu vou mandar para vocês responder com o tópico que cada um ficou. Professor, eu já queria um tema. Qual o problema de escolher o tema, né? Alguém, por exemplo, não pôde chegar hoje e dizer que foi penalizado porque não pôde escolher o tema, entendeu? Vocês querem escolher os temas? Eu acho mais justo terminar de formar o grupo, né? Os grupos. Não tem nem grupo, entendeu? Porque escolher o tema, né, sem ter grupo é complicado, porque você vai escolher um tema que é bom para você individualmente, mas não necessariamente é bom para o grupo, né?
E todo mundo vai ter que ler tudo, entendeu? O que pode acontecer é, tipo assim, você ficou num grupo com um tema que tem outro grupo que queria também esse tema. Aí não tem problema nenhum entre vocês, entre os grupos, entre vocês trocarem, entendeu? Se os dois grupos chegarem num acordo e quiser trocar, não tem problema nenhum. O que eu não quero é tornar esse processo um tanto injusto, vamos dizer assim. Tranquilo? Professor, Então, faz o seguinte. Oi. nas quarta-feiras, então, fica toda quarta de 6 às 8 horas, Às 8. né? Exato. Toda quarta. Professor, Online. então, a composição da nota final seria uma apresentação, né, por pessoa, no caso, porque são... O grupo, né, uma pessoa... E os exercícios. as 7 avaliações, né? Exatamente. Exatamente, às 7 sexta-feiras. E nesse caso será a média dessas 7 exercícios. Exato. Juntamente com... A gente vai calcular a média, os exercícios tem peso 4, né? E a apresentação tem peso 6. Então, tipo assim, a média dos 7 exercícios lá, né? Eu vou botar peso, tipo assim, vou corrigir os exercícios como 10, né? Todos, né? Então, os 7 exercícios, você formou lá, sei lá, 60 pontos. Eu pego 60 pontos, coloco lá como peso 4. E a sua apresentação vai ter peso 6. Certo. Né? Os trabalhos têm peso 4 e a apresentação tem peso 6. No somatório, gera os 10. Mas a ideia, pessoal, mais uma vez, aqui não é levar ninguém para final, não é. A ideia aqui é a gente ter um ambiente para a gente discutir esses temas que são interessantes para a profissão de vocês, né? E que são temas novos, emergentes. A ideia é que todo mundo aprenda. Aqui o último. Tranquilo? Dúvidas adicionais? Tranquilo. O que eu posso sugerir para vocês, né? Se vocês... eu posso fazer um... Vocês ficaram com dúvida como é que acessa o artigo lá na base Spell? Não. Amanhã, eu vou gravar um videozinho e eu coloco para vocês no Cigar. Qualquer coisa eu coloco na página e boto o link lá para vocês acessarem. Como é que faz para acessar o artigo lá na base Spell. Mas é tranquilo, né? Do jeito que eu coloquei aqui no slide, acesso o link e pego o artigo. Mas eu coloco um videozinho para facilitar vocês acessarem esses artigos científicos que estão na base Spell. Professor, só uma última dúvida. Na sexta-feira o senhor falou que colocaria também, além dos exercícios, um vídeo, certo? O vídeo depende da temática, entendeu? O vídeo que eu falo é tipo assim, tô falando de corrupção, tem um vídeo interessante falando de corrupção, tal, eu coloco um vídeo para suportar alguma questão, entendeu? Esse material que eu vou colocar eventual é justamente atrelado a questão. Então, por exemplo, eu vou botar uma questão do tipo, né? Considerando o vídeo tal, se for vídeo, tipo assim, vídeo de 2 minutos, 3 minutos, são vídeos curtos mesmo. Não é a ideia, né, que vocês tenham que passar 1 hora assistindo o vídeo, não. É material adicional para as questões. E aí, professor, sobre a ordem de apresentação dos grupos, ela vai seguir a ordem que está nos slides? Os temas? Isso. Os temas são nessa ordem, porque estão mais ou menos encadeados, entendeu? Para você compreender então, eu acho que gerenciamento da impressão tem que vir depois de responsabilidade social corporativa, entendeu? Não são necessariamente todos eles atrelados a um ou outro, mas essa perspectiva é interessante aí, que vai fazer ele fluir, entendeu? E toda quarta-feira vai ter apresentação, no caso. De um tema desse, toda quarta-feira é um tema diferente desse. A gente vai evoluindo até chegar no último. Certo. Aí, pessoal, o que vocês devem fazer agora, né? Assim que a gente concluir a aula. Mandar por e-mail a composição dos grupos. Manda o quanto antes. Para a gente já ter isso já consolidado amanhã, para o Cigar já amanhã subir um arquivozinho com uma planilhazinha com cada grupo e os temas relacionados. Ok. Tranquilo, pessoal? Alguma dúvida adicional? Acho que tá tranquilo. Bacana, então. Não tendo mais dúvidas, vamos encerrar aqui. Eu vou disponibilizar, vou criar um canal do YouTube também para colocar essa aula aqui para quem perdeu, ficou com alguma dúvida, poder consultar posteriormente também. Professor? Oi. No caso, pode grupo de 7? Um grupo pode, um ou outro pode, não ter problema não, né? Sem problemas. Beleza.
Bacana. Deixa eu ver se tem algum comentário aqui no chat. Nenhum comentário. Bacana, pessoal. Não tendo mais nenhum questionamento, vamos encerrar por aqui. E aí, na quarta-feira, às 18 horas, a gente está online aqui para a gente trabalhar a segunda aula com ênfase aí, com foco entre corrupção e contabilidade. Tranquilo? Tranquilo. Boa noite. Boa noite a todos, viu? Obrigado, professor. Boa noite. Foi um prazer trabalhar com vocês hoje.